a Alta Vista, nesse momento, olha, 66,22% dos votos para Edmundo Gonzalez e 31,26% para Nicolás Maduro. Portanto, algo muito diferente do que foi apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Amanda, esta pesquisa, os números apresentados por Maria Corina Machado e outras pesquisas sérias estão muito convergentes em relação a esses números, né? Varia um pouco a porcentagem, mas o achado é mais ou menos o mesmo, não é? É isso, Afonso. Eu acho que o risco maior são alguns riscos, né? Primeiro, coloca o Brasil numa posição muito difícil, muito sensível, delicada, porque o Lula foi durante esse tempo todo, desde que voltou ao seu terceiro governo, uma espécie de fiador, quase de patrocinador do Maduro e dessa relação entre governo e oposição na Venezuela, né? Uma espécie de fiador para que esse pleito fosse limpo, fosse transcorrer sem fraudes, para que se pudesse reconhecer a lisura da eleição presidencial. Ele fez mais, ele enviou para a Venezuela alguém de sua extrema confiança, que é o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, amigo de longa data do Luiz Inácio Lula da Silva, e muitos consideram com mais poder, até e mais influência sobre o presidente, sobre sua visão de política externa do que o próprio chanceler Mauro Vieira. Os observadores do Tribunal Superior Eleitoral não foram à Venezuela, até como uma forma de repúdio, de críticas ao que Maduro disse sobre as eleições no Brasil. Ele disse que as eleições no Brasil não podiam ser auditadas, não podiam ser verificadas, o que obviamente é uma grande mentira, uma grande falácia. Então, o Celso Amorim foi lá, aliás, acabou de ter os sites já reportam, isso, de que ele teve uma reunião agora à noite com o Nicolás Maduro e pediu novamente o acesso às atas eleitorais. Então você tem várias reações na comunidade internacional. Tem alguns que criticaram veementemente logo, desde cedo, foi o caso de Paraguai, Uruguai, Chile. O Chile é um governo de esquerda, do Gabriel Boric, não é a primeira crítica que ele faz a Nicolás Maduro, e o resultado disso foi que os diplomatas, os representantes diplomáticos desses países foram expulsos da Venezuela, ou seja, a Venezuela se isola cada vez mais. Houve outros países que preferiram esperar, a União Europeia, Estados Unidos, mas com a ressalva de que provavelmente o resultado daquele pleito não representava necessariamente o que o povo havia decidido, havia indícios de irregularidades. Outros que se alinharam automaticamente à Venezuela, caso de China, Rússia, Honduras, Nicarágua, Cuba, e outros que preferiram um certo distanciamento, mas pedindo acesso às atas eleitorais, ou seja, não reconheceram o resultado do pleito, mas também não condenaram, nem disseram que era improvável que Nicolás Maduro tivesse sido reeleito. Quem está nesse quarto bastião, por assim dizer? Brasil, México e Colômbia. Eu conversei com alguns diplomatas do Itamaraty hoje à noite e questionei sobre a postura de isolamento do Brasil e se isso não podia arranhar, não podia manchar até a imagem de líder regional, líder da América do Sul, líder da América Latina do Brasil. Eles me disseram que não estamos isolados, que o Brasil está em boa companhia, que está em companhia do México e da Colômbia. Todos pediram acesso às atas eleitorais, que nada mais são do que os nossos boletins de urna aqui do TSE. E disseram também que estavam em conversações com esses países, mas que ainda não havia uma decisão sobre a divulgação de uma nota conjunta ou não. Outros países da América Latina já pediram uma reunião na OEA marcada para quarta-feira, né? Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina, para justamente discutir a situação da Venezuela. Então, veja, nós temos um racha na América do Sul, na América Latina, por causa da situação da Venezuela. Nós temos um racha no Mercosul, né, porque a Bolívia rapidamente reconheceu, o Brasil está em cima do muro, e Uruguai, Paraguai e Argentina condenaram as eleições, o pleito, a forma como transcorreu o resultado na eleição na Venezuela. Isso que a gente está falando só sobre o dia da votação, para não voltar mais atrás e descrever como esse pleito vem todo tisnado desde o início, porque opositores como a Maria Corina Machado, que era a preferida, a favorita, né, ganhou em prévias da oposição, não pôde participar, tem 15 anos que não poderá concorrer nas eleições na Venezuela, e os protestos de hoje à noite. Então, eu arrisco a dizer que isso pode custar muito caro para a imagem do Brasil, tanto como liderança regional perder a confiança, como isso criar uma verdadeira cisão, um racha na América Latina, e também para a imagem
interna do presidente Lula, que vinha recuperando a sua popularidade, como mostraram algumas últimas pesquisas, a Quest liderando esse último balaio de pesquisa, mostrando que o Lula vinha recuperando a popularidade, e agora fica aquela situação de 2 pesos e 2 medidas. Como é que você vai criticar o 8 de janeiro e os bolsonaristas que tanto atacaram as nossas urnas eletrônicas e a lisura do nosso pleito eleitoral e, simultaneamente, reconhecer de alguma forma ou não reconhecer os absurdos, os óbvios vícios e irregularidades praticados nesse pleito eleitoral na Venezuela e em todos os outros, né? Quer dizer, como é que você não reconhece uma ditadura ou uma autocracia pelo que ela é? Por mais que seja de um governo amigo, por mais que seja de um governo de esquerda, se é que ainda pode-se dizer que a Venezuela é um governo de esquerda. Então, eu acho que coloca o Brasil numa situação muito delicada, muitos problemas para o Lula, com ônus muito maior do que o bônus, porque não fica claro que o Brasil tem a ganhar ficando ao lado, ou pelo menos não criticando abertamente o governo Maduro. E um assunto importantíssimo que eu acho que a gente tem que abordar aqui é a expulsão de 7 embaixadores pelo Nicolás Maduro. Uma decisão anunciada agora há pouco, e a Silvia me dizia também, não é só o embaixador vai embora, é todo o corpo diplomático de 7 países estratégicos estão sendo expulsos, portanto, da Venezuela. Isso porque os seus governos questionaram ali a lisura da apuração. Estou falando, viu, Amanda, não é de governo também de países pequenos, inexpressivos, sem relações históricas com a Venezuela. A Argentina, potência aqui da América do Sul, teve essa expulsão já oficializada pelo governo Maduro. Chile também, governo de esquerda, inclusive de Gabriel Boric. Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Esse caminho de expulsão de embaixadores é muito complexo, é de uma gravidade ímpar. Esses 7 países, né, que foram expulsos da Venezuela porque declararam, né, a suspeição, a preocupação com relação ao resultado. Já se manifestaram na Europa, nos Estados Unidos, já todos se manifestaram. Dos países diretamente interessados, a Colômbia foi até um pouco mais além do que o Brasil. Não se manifestou criticamente, mas manifestou alguma preocupação e tal. O Brasil nem isso fez. Então, é uma situação muito complicada e eu acho que esse vai ser o maior teste da política externa brasileira nesse primeiro ano e meio de governo do Lula. Porque eu acho muito difícil que o Brasil não deixe, de alguma maneira, de manifestar preocupação ou não aceitar os resultados, porque se o Brasil ficar do lado de Maduro, vai ficar não só do lado de Maduro, mas do lado da Rússia, de Cuba, de Nicarágua, que é uma situação muito complicada para o Brasil, no momento em que nós vamos ter aqui o Grupo do Rio, vamos ter a COP, e, enfim, a reunião dos BRICS. Vai ser uma situação de desgaste para o presidente e para o Brasil, como poucas vezes a gente viu no passado. Eu não conheço nenhum exemplo de um regime autoritário que faça uma eleição para perder. E as declarações que foram feitas pelo Maduro, inclusive pelo presidente Lula aqui no Brasil, de que o resultado da eleição deveria ser respeitado, já deixava uma dúvida implícita. Por que dar um cheque em branco antes da apuração? E o que nós vimos ontem foi um dia tranquilo nas eleições, com pouca violência, poucos problemas, mas uma grande confusão e uma grande dificuldade na questão da apuração. Quer dizer, me chamou muito a atenção o fato do presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela proclamar o resultado final da eleição com 80% dos votos apurados só. Agora vieram com essa desculpa que houve um hackeamento, que da Macedônia do Norte entraram e desorganizaram tudo. Já há uma desculpa até para não haver atas, entendeu? Então eu acho que o que está acontecendo era previsível. Tudo o que aconteceu em termos de prisões, perseguições, impedimento de votação dos venezuelanos no exterior,
são contrárias ao que foi combinado no Acordo de Bermudas, né, da transparência da eleição e tal. Eu acho que isso agora vai ser muito difícil para a Venezuela comprovar o resultado. Não é? Eu estou vendo declarações do Celso Amorim, depois de ter encontrado o pessoal do Maduro, o próprio Maduro, o candidato à oposição, de que os números apresentados só podem ser comprovados quando forem liberadas as atas. E isso eu acho que não vai acontecer, porque demorando tanto tempo, e se houve realmente esse hackeamento, como é que eles vão apresentar essas atas de maneira segura? Então, eu acho que a situação se complica com essas manifestações hoje nas ruas lá de Caracas e outras localidades, e também agora, do ponto de vista diplomático, né, da política externa, a expulsão de embaixadores e de todos os diplomatas de 7 países, inclusive da Argentina, do Peru, do Chile, que é um governo de esquerda também. Então, eu acho que a situação está se deteriorando rapidamente e é imprevisível o que pode acontecer.